Graça e paz a todos. Eu quero primeiro pedir perdão à igreja, porque às vezes eu quero trazer informação demais e eu me atrapalho. A igreja tem estado em obra e sempre sou requisitado. E na terça-feira, quando a gente cancelou o estudo aqui, eu não gravei em casa, porque em casa é muito difícil gravar estudo. E eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de ficar olhando para a câmera. E eu gosto disso, gosto de estar com as pessoas. Então, também. Mas é necessário e é importante, mas eu não tenho jeito às vezes. E eu queria trazer muita informação de uma forma muito... E eu trouxe muito pesado. A gravação que eu fiz ficou pesada. E eu não sei se os irmãos entenderam, mas eu não entendi. Eu não entendi, porque eu fui gravando pedaços. Bem, na minha cabeça, eu sei o que eu falei. Mas eu não sei o que passou na cabeça de vocês. Então eu preciso trazer um pouco mais sobre isso para vocês. Tá bom? Então eu queria muito, em nome de Jesus, que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar. Tá bom? Prestem bastante atenção. Nós estamos falando do livro de Malaquias. Eu não saí do livro de Malaquias. Eu não saí do livro de Malaquias porque eu preciso falar sobre essa questão do dízimo. Eu não quero trazer peso para a igreja. Eu quero trazer graça para a igreja. Eu quero trazer entendimento para a igreja. Eu não quero que o pessoal brigue com o pastor. Pastor, mas as pessoas falam que quem não dá dízimo vem o devorador, aquele negócio, porque está escrito em Malaquias, coisa e tal. Mas não tem só Malaquias. Não tem só Malaquias. E eu quero só estender mais um pouquinho, só para os irmãos entenderem. Nós temos muitos pastores, eu falo para vocês de alguns pastores importantes, que têm trazido boa doutrina. E eu falo para vocês que eles têm diferença. Tem dois pastores que eles são bem centrados na letra. Eles dizem praticamente assim, olha como isso é legível, isso é, como que as pessoas falam, é entendido não como algo espiritual, é entendido como algo que vai acontecer, que vai ser assim. Quando ele lê algumas profecias, eles falam, exatamente desse jeito que vai acontecer, porque a letra está falando assim, e a Bíblia tem que se interpretar assim. Mas aí chega outro e diz assim, não, o que está dizendo aqui é espiritual. Não é só literário, não vai só acontecer desse jeito, mas também é espiritual. É para algo futuro. Na Bíblia você encontra as duas coisas. Eu não posso dizer que aquela coisa só é literal, só é para aquele momento, porque ela foi escrita para todos, em todos os momentos. Paulo diz isso. Paulo diz isso. Eu vou ler um texto, mas eu vou adiantar só para os irmãos entenderem. Ele vai falar sobre o compromisso da igreja em sustentar os apóstolos. E ele diz que quem trabalha para o evangelho, que viva do evangelho. E ele cita uma passagem, uma lei. Paulo cita uma lei, ele diz assim, Deus mandou que o boi coma do milho que caia no chão. Que não tire da boca do boi. O boi tem que comer aquilo, porque o boi está trabalhando, então ele precisa comer. Não tire. E aí Paulo traz algo espiritual. Deus estava falando do boi ou também para nós? Entenderam? Se eu pego e digo não era só para o boi, mas Paulo revela que é algo espiritual. Então, o Antigo Testamento, sendo qualquer coisa que esteja escrito lá, ele quer me revelar alguma coisa. Mas eu preciso trazer à luz com um Novo Testamento. Tá bom? Eu leio o Antigo Testamento, mas trazendo à luz com o Novo Testamento. Por quê? Senão eu digo que tudo é espiritual. E a gente vê algumas pessoas fazendo lambança, porque elas pegam um versículo e diz, pegam um versículo isolado do Antigo Testamento e diz, o Senhor mandou eu ir, o Senhor mandou eu vou fazer coisa e tal, que no Antigo Testamento tem muito disso, né? Vai lá que a vitória é tua, vou te dar nas tuas mãos, e a pessoa lê aquilo, ó, Deus falou comigo que eu vou resolver tudo. O cara leu, não sabe o contexto da situação, não tem a luz do novo, e ainda fez uma declaração que ele acha que é espiritual.
Entenderam? Então a gente precisa entender o contexto, mas precisa entender que aquilo está apontando para outra coisa também. Tá bom? Então nós vamos andar um pouquinho. Eu volto a dizer, se eu não terminar, eu vou continuar. Tá bom? Para que fique bem claro. Nós vamos começar a ler um texto que as pessoas falam assim, tá vendo? Jesus disse que era obrigado a dar dízimo. Jesus, para a gente entender, Jesus era judeu. Jesus nasceu num povo que tinha uma lei e uma regra. Uma regra para uma tribo que precisava dos dízimos e que apontava para alguma coisa. Nós vamos falar desse que apontava, que nós sabemos que é Cristo, depois lendo Gálatas, tá bom? Mas Jesus está ali em carne, cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Então o que ele fala para os fariseus é que eu cumpro a lei. Então é necessário fazer, ok? Lucas 11. Tá bom? Lucas 11, do versículo... Nós vamos ler o versículo 42, somente o 42. Ele diz assim, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Quais outras coisas que ele está falando que não pode deixar de fazer? Dar o dízimo. Dar o dízimo. Então ele está falando assim, seus hipócritas fariseus, vocês dizimam muito bem. Vocês dizimam hortelã, vão lá, fazem o que devem fazer segundo a lei. Mas vocês deixam de fora o juízo e o amor. Vocês deixam de fora o juízo e o amor. Jesus está falando numa época em que os homens faziam muito bem as regras. Lembra do livro de Malaquias? O que eles faziam? Eles faziam as coisas que Deus mandava, mas faziam de qualquer maneira. Eles já estavam casados com mulheres estrangeiras, eles já estavam dando animal imundo, estavam fazendo de qualquer forma. Então o dízimo estava sendo corrompido, mas estava sendo feito. E aí Deus fica com a sua palavra tipo fechada por 400 anos, em silêncio. Deus faz 400 anos de silêncio. Aí vem João para alinhar para Jesus vir. Quando Jesus vem, ele vem quebrando em cima dos fariseus, porque eles fazem, eles cumprem, mas eles deixam de fora uma coisa, o juízo e o amor. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 20. Nós vamos ler, aliás, do versículo 17 em diante. Olha o que está escrito aqui. Não cuideis que vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. O que ele veio fazer? Aliás, eu não vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim... O que ele veio fazer? Ele veio cumprir. Jesus veio para cumprir. Por que Jesus veio cumprir a lei? Porque ninguém cumpria. Correto? Pegaram até aí? Tudo bem? Jesus veio cumprir a lei porque ninguém cumpria. Ninguém. Às vezes se chama alguém para trabalhar de fora numa firma grande porque os de dentro não estão dando conta. Correto? Aí chama alguém especializado. Não vou falar de firma. Jesus não é um negociador. Não é. A igreja não é um negócio. É só para a gente poder entender, porque tem gente que acha que igreja é firma, que igreja é negócio. Igreja não é negócio. Tá bom? Mas Jesus teve que vir cumprir. Eu vim cumprir, não vim destruir. Olha a continuação. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei. Ele é a lei, ele é cumpridor da lei. Aliás, foi ele que deu as leis, não foi Moisés. A palavra, a boca, o verbo que deu ordem às coisas é Jesus.
Só que Jesus teve que vir como homem cumprir as suas leis. E elas não podem passar. Elas jamais podem passar. Sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. Por quê? Porque o homem não cumpriu. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, eu pergunto, já paro por aí. Quem cumpriu o mandamento como homem aqui na terra? De Adão até o último. E eu ainda vou chutar, porque eu não conheço o último que vai nascer no final dos tempos. Não vai cumprir. Já falo logo para vocês, tá bom? Não vai cumprir. E eu digo com toda certeza, porque a Bíblia fala sobre isso. Que Deus olhou dos altos céus e viu que ninguém fez o que era bom. Todos se extraviaram. Todos. Pode olhar para a pessoa mais boazinha, mais bonitinha que você achar. Você não vai encontrar alguém que faça o bem. Porque Deus disse, olhou e não viu. Então, Jesus, ele está dizendo que ele veio cumprir. E que nada daquilo vai passar, mas ele vai cumprir. E qualquer, pois, que violar, fala de mim, porque eu violei. Violar um destes mandamentos. Não é se você violar 3, não. Olha, você desonrou teu pai, mas honrar pai e mãe, tá tranquilo, tá? Vou deixar passar. Não, é 1. Não, você roubou um lapisinho, não, tudo bem, eu vou deixar passar. Não! 1 desses mandamentos. Qualquer que violar 1, então coloca todo mundo. Coloca todo mundo no meio. Tá bom? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Quem ensinou o mandamento corretamente? Por que Jesus ensinou o mandamento corretamente? Porque ele cumpriu. Fácil, não tem mistério isso, tem? E quem ensinou errado? Os fariseus, o pastor dessa igreja e tantos outros. Mas eu vou abrir bem um parênteses novamente. Deixa eu só terminar o pensamento, senão eu me embora. Vou abrir um parênteses. Porque a Bíblia diz que agora, por causa de Cristo, quem ensina vocês é o Espírito. Então, quem me ensina a falar é o Espírito. Não sou eu. Por isso que o ensinamento vem com perfeição, por causa do Espírito, e não por causa do pastor, nem dos fariseus. Entenderam bem isso? Tá bom? Mas o importante é entender que todos abaixo de Cristo são menores. Não existe maior do que Cristo, correto? Mas quem ensinou corretamente? É para dar ideia, só para a gente poder entender que alguém cumpriu. Alguém cumpriu, e esse alguém não foram os homens. Então, alguém cumpriu. Versículo 20 agora, olha só. Porque vos digo que se a vossa justiça, presta atenção nisso agora, isso é o fato do dízimo. Esse é o ponto principal do dízimo. Essa é a situação. Escutem, gravem. Presta atenção, porque vos digo que se a vossa justiça, a minha, a sua justiça, não exceder, prestaram atenção nisso? Aos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Acabou! Quem vai entrar? Se a minha justiça não exceder, lembra do começo da leitura? Lembra lá do que nós lemos lá de Lucas, capítulo 11? O que ele falou lá em Lucas? Vocês dizimam, mas vocês não têm amor, não têm justiça. E aí eu venho agora para Mateus, e ele diz, se eu não exceder, calma aí, pensa bem. Eu tenho que fazer isso, mas também aquilo. Eu tenho que ir além disso. Além disso. Quem foi além disso? Ninguém foi na face da terra, ninguém foi. O único que excedeu a justiça dos escribas e fariseus foi Jesus. Porque ele veio cumprir, ele não veio destruir, ele veio cumprir aquilo que ele mesmo traçou. A palavra traça todas as coisas e diz a regra e como deve ser. E o homem não cumpre. O que a palavra faz? Vem ao mundo.
e cumpre a palavra. E morre no meu e no seu lugar. Ele é cumpridor. Então, ele tem o direito. Agora, eu quero que vocês notem outra coisa. Vamos lá. Para a gente poder entender. 1 Coríntios, capítulo 9. Vocês vão ver o que é exceder. Paulo vai dar um exemplo para a gente sensacional, extraordinário, magnífico, sublime. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha só, isso aqui é muito legal. O apóstolo Paulo, depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito veio sobre os apóstolos e sobre alguns que estavam orando, 120 pessoas. 120? 120 pessoas orando. E aí vem o Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar e pessoas vêm se convertendo. E as pessoas começam a negar as suas vidas por entender que são pecadores. Extraordinariamente, eles começam a dar o que eles têm. Já não se fala mais de dízimo. Não se fala mais de dízimo. Mas se fala ainda de ajuda e de sustento. Paulo chega a um ponto a repreender os coríntios, porque os apóstolos recebiam, vamos dizer assim, salário. Mas ele não recebia. Olha a leitura, isso aqui é tremendo. Olha Paulo excedendo a justiça dos fariseus e escribas. Presta atenção. Não sou eu apóstolo? Paulo dizendo, sou apóstolo. Não sou livre? Não foi salvo também? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Percebe o que ele está falando? Eu sou apóstolo porque vi a Deus, a Cristo. Eu vi. Os outros apóstolos viram, eu também vi. Aliás, ele se apresentou a mim diretamente, porque eu estava perseguindo vocês. E ele se apresentou a mim e disse para mim que como seria agora sofrer pelo Evangelho, tá bom? E aí ele diz mais, sou livre também. E vocês são a boa obra que em mim há. Porque o Espírito me fez praticar boas obras. E vocês são a demonstração. Vocês são a manifestação da obra que Deus me deu a fazer. Ok? Aí ele diz assim, se eu não sou apóstolo para os outros, se os outros não me consideram apóstolo, ao menos eu sou para vós. Vocês me conhecem. Paulo está dizendo, vocês me conhecem. Vocês viram a minha obra. Vocês sabem quem eu sou. Pelo menos para vocês eu sou. Eu já citei isso em alguns lugares. Se eu não sou pastor para alguns, tudo bem, não tem problema. Mas para aquela igreja lá, eu sou pastor. Tá bom? E aí diz assim, onde que eu parei? Ainda, né? E diz assim, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Presta atenção. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Entenderam? Presta atenção. Não é errado receber da igreja o pastor. Não é errado o pastor se dedicar à obra e receber da igreja. É errado o pastor usurpar a igreja. Como nós lemos
na quinta-feira passada. Lembra do estudo? Não use de força com os filhos de Deus, com a herança do Senhor. Não use de torpe ganância, né? Porque o que acontece é isso. A igreja começa a crescer, o luxo começa a crescer e as pessoas começam a idolatrar os pastores e agem como se os pastores tivessem que viver uma mordomia extraordinária. O pastor é necessário. Eu peço perdão para os irmãos. Eu não vim aqui, vou falar como Paulo, não vim aqui cobrar nada, não estou falando isso para cobrar dos irmãos. Mas é bom quando o pastor tem o tempo para estudar a palavra. Vocês não têm noção como às vezes é uma correria no trabalho. Eu às vezes tiro a hora do almoço, percebe, a hora do almoço. Você trabalhou a manhã toda. Quando chega na hora do almoço, você quer fazer o quê? Dormir. Dormir, velho. Aí você começa a ler. Você lê? Nem eu. O olho começa a fechar, bater a cabeça, começa... Aí você, cara, acorda, mas tem que estudar. É assim. Às vezes eu vou mais cedo para poder estudar um pouquinho, separar os versículos para chegar na hora do almoço, eu colocar eles em ordem. Aí vocês percebem a confusão, né? Eu coloco em ordem de manhã cedo, quando chega na hora do almoço, era 9, eu boto 8, era 10, eu boto 11, aí faço aquela confusão danada que vocês já conhecem, aquela coisa linda. Mas é normal, mas é importante que a gente entenda isso. O pastor, ele precisa dessa liberdade de poder estudar a palavra. Lembra dos apóstolos? O pessoal começou a depositar aos pés dos apóstolos os seus bens. Lembra disso? E aí, como é que os apóstolos ficaram? Aperreado. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que pregar o evangelho e ainda tem que distribuir na mesa. Como é que a gente faz? Diáconos, servos para que distribuam na mesa, para que vejam a necessidade, para que a gente se dedique à palavra. Então não é errado o apóstolo, aliás, o pastor, ter a sua condição financeira. Ok? Aí você, pastor, então tem que ter dízimo. Presta atenção agora no exceder, presta atenção nisso. Olha só que extraordinário. É lindo isso. Olha só. Onde que eu parei? 7. Quem jamais milita à sua própria custa, já viu algum soldado ir para a guerra e ter que pagar a sua arma? Já viram? Não, pô. O cara vai para a guerra, ele precisa da arma, ele precisa da comida. Paulo está dizendo, eu estou indo para a guerra, mas eu pago a minha arma. Eu pago. Olha aqui, ó. Quem planta a vinha e come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Olha o que diz a lei. Olha o que ele diz. Olha o que diz a lei. Ele vai citar a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Por que Deus colocou isso na lei? Lembra do que eu falei da questão da letra? Estava apontando algo espiritual. A lei está apontando algo espiritual. Entenderam? Então não se perturba quando ela fala, não, isso é a letra, tem que seguir a letra. Cuidado com essas coisas. E cuidado também com os caras que começam a viajar na batatinha. Não, olha, eu vi coisa. Calma, tem que saber dosar as coisas. Aí ele diz assim, versículo 10. Ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debrulha deve debrulhar com esperança de ser participante. Se nós... Calma aí. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Nós não temos o espiritual, nós não estamos aqui trazendo o que é de Deus, e será que é ruim receber também de volta? Aí ele diz assim, se outros participam deste poder sobre vós, olha, eu tenho vocês são a obra do meu apostolado, né? São vocês. Mas vem outro e recebe. Eu não recebo. Paulo está falando isso. Vem outro de outro lugar e está recebendo. Mas eu não. Eu trabalhei. Eu trouxe o espiritual. Vocês estão aqui, vamos dizer assim, por causa da obra que Deus deu ao meu coração e estou aqui. Olha só.
Mas nós não ousamos, presta atenção, mas nós não ousamos deste direito. Olha o exceder, presta atenção, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Eu amei isso aqui, olha só. Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eu não posso estar preso. Eu não quero usar desse direito para que o Evangelho de Cristo seja livre. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ele está citando a lei. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Ele continua citando a lei. Assim ordena também o Senhor. Deus ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Foi Deus quem disse. Agora olha o exceder. Assim ordenou... Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aí quem diz assim, Paulo está sendo orgulhoso. Não. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar. Não parecia que ele estava sendo orgulhoso? Não. Vocês vão fazer vã minha glória. Não, porque do Evangelho que estou falando, não posso me gloriar. Por quê? Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Excedeu, ele foi além. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Entenderam o que Paulo fez? Ele excedeu, ele foi além. Paulo e Barnabé, eles eram fazedores de tenda. Ele não recebeu do direito que o próprio Deus autorizou para que ele e as pessoas entendessem que ele recebeu de graça, ele dava de graça o Evangelho. Ele fazia de graça, isso é graça. Esse é o dízimo que nós devemos dar. É nesse entendimento de graça, de que Jesus cumpriu e agora ele me resgatou, e agora como ele me resgatou, de graça faço. Não por obrigação, não porque mandaram, mas porque entende que a glória do Evangelho vem de Deus. Excede, vai além dos escribas e dos fariseus. Entenderam isso? Isso é importante a gente estar com a mente bem firmada nisso, e eu vou ler mais um texto de Gálatas que vai dizer exatamente isso, que Jesus cumpriu a lei e que nós não temos mais necessidade nenhuma de cumpri-la, a lei, mas nós temos a necessidade de fazer a vontade do Pai segundo o que Ele coloca no nosso coração. Se Ele dispensou a Paulo o desejo, a vontade e o poder de pregar o Evangelho sem receber nada, quem somos nós? Quem sou eu? E não estou falando que é errado. Não estou falando que é errado receber. Entendam bem. Pastor falou que é errado receber, que ninguém pode receber, que todo pastor que recebe é pilantra. Não estou falando isso, não. Tem muito pastor honesto que vive para a igreja sensacionalmente, coisa linda. Mas tem muito pastor ladrão também. Isso aí tem em todo lugar. Mas não estou dizendo que é errado. É errado nós vivemos debaixo da opressão da lei. Porque nós estamos debaixo da graça. É exceder, é ir além do mandamento. Entenderam? Vamos lá, Gálatas, capítulo 5.
Vou ler devagar, porque eu vou me empolgando, eu já não... aí vai travando tudo, embolando tudo. Ah, Marlete, obrigado, um copinho d'água. Não, nega, não precisa pedir perdão, não. Deixa eu molhar um pouquinho a garganta. Olha lá, vamos lá. Diz assim: estás, pois, firme na liberdade, ó, Gálatas capítulo 5. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou? Estás? Estás firme? E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, presta atenção, Cristo de nada vos aproveitará. O que ele está citando, Paulo? A lei. Lembra? Ele citou a lei para mostrar o que Deus estava apontando. Novamente ele cita a lei. Novamente ele cita a lei. Olha aqui. Cristo não vai aproveitar de nada. O que era se circuncidar? Era tipo assim, agora eu sou judeu, me circuncidei, agora eu faço parte do povo judeu. Porque era um mandamento do Senhor, que ao 8º dia o homem, o menino, seja circuncidado para dizer que é do povo judeu. Correto? Aí Paulo está dizendo, não aproveita isso de nada. É tipo assim, se vocês são do povo judeu, ou não são, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque Cristo de nada vos aproveitará. Está escrito, versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você fizer um mandamento, então que faça todos. Você está obrigado a fazer todos. Você vai se circuncidar? Então guarda o sábado. Você vai se circuncidar? Então leva o dízimo lá para a casa do tesouro. Você vai se circuncidar? Qual é o outro mandamento que tinha? Leva a oferta lá para poder o sacerdote sacrificar. Não vai se circuncidar? Você só quer fazer uma lei. Não, se você quer fazer a lei, faz tudo. É o que ele está falando. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Não é simples entender isso? Cara, isso é nítido demais. Se eu quero me justificar por algo que era da lei, eu caí da graça, porque eu não entendi o que Cristo fez. Está escrito, não fui eu que inventei isso. Olha só. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé é o que faz mover o crente a ter amor, a fazer o que é correto. Vamos lá, não é nem judeu, nem grego. Não é quem se circuncidou para dizer eu sou judeu, nem aquele que não é. Não tem diferença entre o povo, agora é um povo só. Onde que eu parei? Correis bem. Quem vos impediu? Vocês estavam andando muito bem na graça. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Aquele que chega lá para dizer, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, você tem que guardar o sábado. Ó, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, porque só quem guarda o sábado vai para o céu. Olha, se você não levar a sua oferta, se você não der o seu dízimo, olha, você vai para o inferno. Então as pessoas ficavam inquietando os gregos para que eles se tornassem judeus ou praticassem as leis judaicas. E a gente faz a mesma coisa. Às vezes a pessoa está com uma necessidade muito grande e a gente provoca as pessoas dizendo, se você der o dízimo, amanhã a tua despensa está cheia. Como se o dízimo fosse uma mágica.
E isso não é uma mágica. É uma falta de entendimento em Deus, em Cristo, porque Cristo cumpriu. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que eu sou, pois, perseguido? Por que Paulo estava sendo perseguido? Logo, quando a gente fala alguma coisa disso, daqui a pouco está cheio de gente falando, olha, pastor, meu Deus, está falando contra. Não estou falando contra. Eu estou falando completamente a favor, mas não no molde que é. No entendimento do que é dízimo. Olha lá. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Entende o que ele está falando aqui? Se eu não prego a circuncisão, se eu prego se eu não prego a circuncisão, começa a perseguição sobre mim, correto? Mas se eu for pregar isso, aniquilou, a obra de Cristo não prestou. Não prestou, não serviu de nada. Não foi. Entenda uma coisa, toda a lei apontava para Cristo. Cristo veio. E ele disse, eu vim cumprir, eu cumpri, porque eu cumpri. E ninguém mais cumpriu. Todos se extraviaram. Mas eu cumpri. Eu fiz o que era certo. E agora eu me espero em quem? Me espero em Cristo. Espero em Cristo. Recebo a graça de Cristo e opero da forma com que Cristo me dá a operar. Aí ele fala assim, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. Olha o que ele está dizendo. Agora já não tem uma classe, já não tem um lugar. Agora é um ao outro, é prestar serviço um ao outro. É isso que ele está falando. Agora olha o versículo 14, o mais importante. Porque toda a lei, estão vendo aí que está escrito assim? Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Onde que a lei se cumpre? Qual palavra que se cumpre? Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eles estavam brigando por causa dessas coisas. E Paulo está dizendo, Jesus já cumpriu. E agora o que nós devemos fazer? Amar uns aos outros. Nós vemos isso acontecer quando os macedônios pegam do que têm, são pobres, e ajudam outros. E aí Paulo elogia, olha, eles são pobres, olha o que eles fizeram. Eles ajudaram, eles serviram. Então, excede, vai além. Entenderam isso? Vai além do dízimo. Vai além de trazer 10%. Vai além, muito além, vai superior. Vai acima disso tudo. A graça veio sobre nós, nos alcançou. Nós entendemos que aquilo que a lei apontava veio. Ele cumpriu a lei porque nós não cumpríamos. E agora nós, com gratidão, o que fazemos? Damos a nossa vida em favor dos outros. Assim como ele fez. É a lei do amor. É a lei do amor, não é a lei do amor como o mundo prega. É a lei do amor de Deus que vem ao nosso coração. Então, quando eu vou à igreja, as pessoas falam assim, pastor, então você fala assim, ninguém vai dar mais nada. Não dá quem não quer. E eu também não vou criticar quem não quer dar. E ninguém tem que criticar quem não quer dar. Eu entendi. Esse é o importante. Se eu entendi, o que eu faço, eu testemunho, eu faço. O que Paulo fazia? Fazia. Ele não esperava nada por ninguém, ele fazia. Ele chegava na igreja, vou falar, né? Arrumava a igreja. Ele chegava na igreja, pregava. Não tinha água para ele, ele pregava a si mesmo. Não tinha, ele estava lá a si mesmo. Ele acendia as lâmpadas. Ele não esperava nada em troca. Por quê? Porque ele recebeu de graça. Ele não precisava cumprir uma lei, porque Jesus já cumpriu por ele. E agora, com gratidão, ele fazia a obra do Senhor. Paulo uma vez foi pregar o evangelho. Eu não lembro o nome acho que era Eutico, o garoto que caiu da janela. Ele estendeu a pregação. A vontade dele era tão grande de trazer a palavra, as boas novas, que ele estendeu a pregação pela madrugada.
E o garoto estava na janela. Kevin, não era o Kevin não, mas o Eutico caiu da janela, pum, lá no chão. Paulo foi lá, orou por ele, o garoto ressuscitou, e o que Paulo fez? Voltou a pregar. Porque recebeu de graça. A graça do dízimo é isso. O que o dízimo apontava era o que nós não poderíamos fazer, jamais poderíamos fazer. E ele fez por nós, ele pagou a dívida. É isso que está escrito lá em Hebreus. Quando você lê Hebreus vem traduzindo partes do Antigo Testamento, vem traduzindo. Então, ele fala de Melquisedeque, ele fala de um rei que não se conta genealogia, que apareceu para Abraão, depois que Abraão venceu uma guerra para salvar o seu sobrinho, e ele panha dos despojos da guerra Abraão. E quando o rei de Salém, Melquisedeque, aparece, que é rei de justiça por interpretação, para assim entender o que o antigo estava falando, né, como representação apontando para Cristo, rei de justiça, rei de paz, veio, abençoou Abraão, Abraão deu dos despojos 10%, dizendo: obrigado pela bênção do Senhor na minha vida. E quando se falou de Melquisedeque de novo? Só no Salmo 110. Porque Deus, depois de ter dado a lei aos homens, e os homens cumprindo a lei de maneira incoerente, Deus diz que não se arrepende, mas que aquele que viria seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, do povo que ele estabeleceu para receber dízimo. Não seria como eles, seria diferente, um rei diferente, fora da tribo de Levi. Por que fora da tribo de Levi? Para dizer que ele vinha de um outro lugar, não vinha do homem, não era carnal, era espiritual. Entende isso? É para apontar, o dízimo apontou para Cristo, e ele veio. E o que nós fazemos? A nossa vida é do Senhor, ó Pai. Se eu tenho que sustentar alguém, que eu sustente alguém. Se eu tiver que dar a capa, eu dou a capa. Se eu tiver que andar uma milha, eu não ando uma milha, eu ando 2. Não é isso que Jesus ensinou? Jesus ensinou isso para nós. Se te baterem numa face, dá outra. Sério, Marlete. Se te pedirem a capa, dá logo a túnica, dá 2. É exceder, vai além. O dízimo apontava e Cristo cumpriu. E agora nós excedemos, nós vamos além da lei. Porque agora praticamos o amor. Não o nosso amor, mas o amor que vem de Deus. Entenderam? Mais uma vez, abra um parênteses bem grandão. Não estou dizendo que não é para dar. Eu estou dizendo que é para ser grato e fazer de acordo com o que Deus coloca no seu coração. Deus nunca deixou a gente, nunca, em momento nenhum. E eu digo como casa, passamos por lutas, por provações, por falta de dinheiro, mas o Senhor nos deu sustento todo o tempo. E você pode conversar com qualquer um que dá dízimo, mesmo que ele conte uma história bonita. Também passou por lutas e dificuldades. E também passou por coisas boas. Igual todo mundo, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença, não tem diferença. Antigamente eu ouvia falar assim, quem não está dando vai sofrer maldição, coisa e tal. E eu passei um período errado, porque eu fiz de provocação, de maldade. Péssimo o que eu fiz. Eu era diácono na época. Péssimo. Vou ficar 6 meses sem dar. Eu quero ver o bicho lá em casa. De raiva, fiz de raiva. Foi o mês que mais entrou dinheiro em casa. Foi o mês que ele nasceu. Aí não. E aí, mas é claro, eu era um arrogante, um estúpido, um animal, um boçal para falar com as pessoas. Hoje eu melhorei um pouquinho. Eu já sou estúpido. Já não sou tão... Melhor um pouquinho. Mas as pessoas precisam olhar para a lei de Deus, para o que apresentava, e admirar, e elogiar, e agradecer, porque ele veio.
Entende? Meu Deus do céu. As pessoas olham para Jesus como se ele estivesse num outro planeta. Como se fosse alguém completamente estranho. Ele cumpriu, ele é cumpridor. Dá para entender o tamanho do peso que é isso na vida da gente? Senão estaríamos todos no inferno. Porque nós não cumprimos nada. Nem um terço de nada. Nem a unha de nada. Nós somos menor que isso. Mas ele não, ele é o maior de todos. E agora, pela graça, a gente faz de graça. Não é maravilhoso isso? É lindo demais. Eu não sei se vocês amam, mas eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o que ele fez, a gente descansa em Deus, descansa. Quem faz com alegria, não espera por ninguém. Olha o necessitado e dá. A gente vê a necessidade da igreja um dos outros e dá. É assim que a gente tem que fazer. Tá bom? Volto a dizer, eu não vim aqui cobrar nada a ninguém. A gente entendeu em Deus que Ele nos deu o direito até de receber. Mas nós não usamos desse direito. Porque nós trabalhamos, porque Deus nos deu disposição e nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Amém? A não ser que chegue um tempo que não tenha condição mais de trabalhar e a igreja fala assim, agora não tem como, né, pastor? Tu tem que cuidar desse montão de gente aí, como é que vai fazer trabalhando? Tá bom? Mas aí a igreja tem autoridade para dizer, o teu sustento é esse aqui. Não é o pastor que diz, eu quero 10 milhões na minha conta. Eu quero uma mansão, só andar de sapato novo. Gente, nós temos roubado a Deus quando não amamos o nosso irmão como Cristo nos ensinou. Tá bom? Quando nós vemos o necessitado e viramos as costas. Tá bom? É isso que ele fala para nós hoje, na graça. É isso que ele fala para nós. Quando nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, não pregamos. Esse é o nosso dízimo, essa é a nossa oferta. Porque dar 10% é mais fácil. Eu pego, ganho R$1.000, dou R$100 na igreja. Cumpri todo o meu propósito. Ué, e a tua vida, e teus filhos, e teu carro, e teu bem, e teu marido, tua filha, e teu esposo, né? Cadê? É só isso? É muito fácil. Ó, Deus, não quero devorador na minha casa, não. Dei 10% na igreja. Que fique bem gravado, não estou falando mal de pastores que são honestos e que recebem honestamente o salário da igreja. Tá bom? Não estou falando contra. Estou falando da nossa disposição em amar o irmão segundo o que Deus nos deu na sua graça. Porque Jesus cumpriu todas as coisas. Como é bom falar isso. Obrigado, Jesus, por cumprir todas as coisas.